Após o fim da política de Covid-0 na China, os casos de Covid-19 aumentaram. O país estima que quase 37 milhões de pessoas podem ter sido infectadas em um único dia nessa semana. A situação pode trazer impacto sanitário e econômico para o Brasil. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o médico infectologista e acupunturista do Colégio de Médico Brasileiro de Acupuntura, Marcelo Neubauer. Marcelo, muito boa noite, obrigado pela gentileza de atender a Jovem Pan. Marcelo, quanto mais o vírus entra em contato com o humano, maior é a possibilidade de novas variantes. Qual o significado de tamanha contaminação e se a gente confirmar esse caso de 37 milhões de pessoas, 37 milhões de pessoas contaminadas num único dia, é um número absurdo que a gente não consegue nem mensurar isso, né? Bom, boa noite boa noite a todos os ouvintes. A primeira coisa que tem que dizer, o coronavírus, a família coronavírus como um todo, e esse coronavírus em especial, ele é extremamente contagioso. Então, a taxa de espalhamento dele é muito grande. E nós sabemos que a China é um país onde você tem grandes aglomerações populacionais. Então, como eles pararam com aquela política de lockdown tão restrita, as pessoas voltaram a circular, a gente esperava vamos dizer assim, um efeito rebote com um pico de casos, mas confesso que esse número ele surpreende a qualquer epidemiologista. Essa Covid é uma doença desgraçada, ela vem e volta, ela atinge as pessoas de maneira diferenciada, né? De acordo com a capacidade imunológica da pessoa, se tomou vacina ou não tomou vacina. Melhor quando toma vacina, porque tende a atenuar o efeito dela, mas a questão que é importante, os efeitos colaterais. O que você, como pesquisador, estudioso dessa doença, até agora verificou de efeitos colaterais da Covid que estão aí presentes? Muita gente teve ou até nem sentiu ainda que teve o efeito direto da Covid, mas está percebendo efeitos colaterais, males que não eram percebidos antes. O que vocês enxergaram sob esse ponto de vista? Olha, já existem até capítulos de livro escritos sobre isso, né? Eu mesmo sou autor de vários capítulos de livro falando sobre a síndrome pós-Covid. Na verdade, tem uma série de problemas que podem ser desencadeados pela fase aguda da doença que vão aparecer cronicamente. Então, disfunção pulmonar, disfunção cardíaca, aparecimento de um novo diabetes, perda de memória, problemas de caráter emocional, então ansiedade, depressão, realmente um leque muito grande de problemas que aparecem, e isso meio que independente da gravidade da fase aguda. Tem um estudo feito pela Unicamp mostrando dano neurológico, documentado inclusive por ressonância magnética, numa população de pacientes brasileiros que tiveram formas leves da doença. Então não existe uma correlação entre gravidade da doença e suas sequelas. E a gente sabe que algumas dessas sequelas podem durar por muito tempo. Tem pessoas que tiveram Covid no começo da pandemia que ainda têm algumas manifestações clínicas. Algumas tendem a melhorar com o tempo, mas algumas, por exemplo, fibrose no músculo do coração, essa não desaparece mais. O senhor é do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura. Uma curiosidade, de que forma a acupuntura pode contribuir aí nesse tratamento ou até para atenuar esses efeitos colaterais da Covid-19? Muito. Nós lançamos, o Colégio Médico lançou no final de 2021, um livro chamado Acupuntura na Síndrome Pós-Covid. Vários dos problemas relacionados à síndrome pós-Covid podem ser causados direta ou indiretamente, podem ser tratados, somente com acupuntura ou com acupuntura associada à terapia ocidental, vamos dizer assim. Então, desde distúrbios de ansiedade, distúrbios de memória, anosmia, insônia, entre outros problemas podem ser muito, muito bem conduzidos por técnicas de acupuntura. Bom, eu queria saber do senhor de que forma isso pode chegar aqui no nosso país e como isso, porque hoje nesse mundo globalizado, se eu tenho um problema desse na China, isso logo vai bater aqui. Estamos nesse período agora
de Réveillon, a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, o Brasil recebendo visitantes do mundo inteiro. Precisamos nos preocupar em relação a esse número de contaminados? Sim, nós precisamos nos preocupar, por quê? Porque a tendência de haver um espalhamento disso. A gente sabe que a gente encontra cidadãos da China fazendo turismo no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, sempre há um risco de uma pessoa que está contaminada, mas que ainda está sem sintomas, pegar um avião na China hoje, estar aqui no Brasil amanhã e poder contaminar mais pessoas. Esse risco existe, mas a gente tem que lembrar também que nós temos a circulação do vírus aqui. Nós tivemos vários picos ao longo desse ano, apesar do que a situação parece ter voltado a diminuir. Há 2 ou 3 semanas atrás, nós tivemos um pico grande de casos no país. Qual é a característica dessa sempre nova variante chinesa da Covid? O que ela tem de diferente do que a gente já viu até agora ou por aqui? Lá também está matando muito? O problema são as estatísticas de lá, né? A gente nunca consegue confiar naqueles números, né? Olha, nós não temos nada publicado ainda sobre essa nova variante que está rodando na China, mas o que a gente tem visto ao longo do tempo é a diminuição da gravidade dos casos e, eventualmente, uma mudança na característica da doença. No começo a gente tinha muitos pacientes com perda de olfato, hoje a gente já tem bem menos. A gente tinha pacientes mais graves no começo, hoje a gente tem menos, mas a gente não sabe atribuir o que é simples efeito da vacina, como também pode ser um efeito do vírus estar se atenuando com o passar do tempo. Isso ainda é muito difícil de se estimar. Bom, e a sua análise sobre o ciclo vacinal aqui no Brasil? Olha, eu acho que já está na hora da gente pensar na 5ª dose. A 4ª dose já faz muito tempo. Alguns lugares já estão começando como medida isolada a vacinar principalmente os idosos. Eu acho que a gente tem que priorizar os idosos, o grupo de risco e profissionais de saúde. Na minha opinião, a gente deveria já pensar seriamente na possibilidade de uma 5ª dose. E agradecer o médico infectologista e acupunturista do Colégio Médico Brasileiro de Acupuntura, Marcelo Neubauer. Marcelo, muito obrigado, uma boa noite, um Feliz Natal para o senhor, boas festas. Muito obrigado, um Feliz Natal a todos.